Começa agora o melhor do dia com Melk Lima. Muito bem, boa noite para vocês, começando o nosso 24º episódio da segunda temporada. Boa noite para todo mundo, quinta-feira, 4 de maio de 2023. E, como vocês já sabem, todo episódio tem uma aula, um verdadeiro aprendizado sobre empreendedorismo. E hoje eu recebo aqui, nos estúdios da Agrega Comunicação, essa dupla que já é minha cliente de longo prazo, né? Já estiveram comigo na rádio, enfim. A gente tem uma história, como diria Augusto, tem história, cara. Então essa dupla da querida vai bater um papo comigo, vai trazer aí muito ensinamento sobre o empreender, como tem sido a estrada do empreender na educação. A gente já recebeu aqui diversos profissionais falando sobre empreendedorismo e diversos cases também de diversas áreas. E sobre educação, nós já também tivemos aqui outros profissionais falando, mais especificamente ensino superior e também educação básica, do ponto de vista de duas empreendedoras. Então tem muita coisa pra gente aprender, aproveita, tá certo? Acompanha toda a nossa live. Você que ainda não está me seguindo lá no canal no YouTube, se inscreva. Eu sou o Melk. Só isso. Ativa o sininho para que quando comece a nossa live você seja notificado. E amanhã eu já coloco o episódio na íntegra também para você assistir no Spotify, tá bom? Mandar um abraço para todos os meus parceiros, todos que estão comigo nessa segunda temporada. A gente está hoje começando ali a aproximar-se da metade da temporada. Já são 24 episódios, então logo logo a gente vira para a terceira temporada. E começando a terceira temporada tem muitas novidades chegando, tá? Abraço para os novos parceiros que estão chegando. Daqui a pouco para sair o Raí Barbearia, inclusive em breve vamos estar lá também, trazendo um curso sobre rede social para barbeiros. Então, abração para a Raí e para todos os nossos anunciantes. Tá chegando a vinheta. Entrevista. A menina que tocava violão quando a gente viajava para Campina e continua tocando violão, na verdade. Daqui a pouco ela vai dar um recado para essa menina de alguns anos atrás que ia para Campina Grande com seu violão. Mas daqui a pouco ela fala sobre isso. Mirelle Tavares, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por ter topado estar aqui conosco hoje, falando sobre empreendedorismo, falando sobre as empresas que vocês tocam, falando sobre essa paixão de vocês pela educação. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Melk, e boa noite a todos que estão assistindo o podcast O Melhor do Dia, né? Agora você me fez refletir sobre aquela menina. Faz uns 3 dias que eu vim matutando isso na cabeça, eu vou tocar naquela história da menina do violão. Isso. Foram muitas coisas que aconteceram, né, daquela menina pra lá, mas a gente vai bater um papo muito bom. Já pensa no recado que você vai dar para aquela menina. A Mirelle de hoje falando para aquela menina do violão. Sim. Mirelle chegava, eu lembro como hoje, finalzinho de tarde, ali no posto, atual posto de Badu, né, que está desativado inclusive, com seu case, né, que chama case, seu violão, fazer administração. Não, eu fiz geografia. Geografia. É porque ela era do ônibus dos comportados, sabe? Eu era do outro ônibus. Lembra disso, né? Sim. E ela com seu violão. Então daqui a pouco ela vai dar um recado para essa menina do violão. E também aqui comigo, Manu Aleixo, aquela que aceitou o desafio da Eterna Socorro Maia. Toquei na ferida agora, ferida boa, né? No bom sentido. Lá longe, topou o desafio e chegou onde chegou. Daqui a pouco ela também vai dar um recado para aquela jovem lá que estava junto da empreitada com a professora Socorro Maia. Boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Boa noite, Melk, boa noite a todos os internautas, né, que estão acompanhando aí o Melhor do Dia. E uma satisfação, né, poder estar aqui conversando com você em outra oportunidade, né, que a gente já vem aí, como você falou, de uma longa parceria em que a gente pode, né, sempre aí estar levando para as pessoas o que nós temos, né, para transmitir, para mostrar às pessoas que é possível, né, com a educação, também ser empreendedor e buscar aí novas oportunidades também. Quem é Manu? Eu já fiz essas perguntas em outras oportunidades, mas agora nós estamos tendo o privilégio de conseguir alcançar um público bem maior. Eu diria que, 600% mais do que no rádio. E, na verdade, esse conteúdo fica imortalizado, porque ele vai reverberar no Spotify amanhã. Em outro momento vocês vão poder usar trechos dele para repercutir nas redes sociais. Eu digo isso pelo feedback que eu recebo sempre após um episódio. Eu sempre recebo o feedback das pessoas que assistem depois e não no ao vivo. Então eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando agora, quem é Manu Aleixo. Não é Manu, tá? Eu chamo Manu porque, enfim, eu disponho dessa intimidade de chamar Manu. Eu acho que o que mais me define, que é uma pessoa apaixonada pelo que faz, né? Eu sempre gostei muito da área de educação, né? Comecei aí, como você falou, com Socorro Maia,
né, aos 14 anos no colégio alternativo, né? A nossa história vem desde essa época. Na verdade, antes, como amizade. Alternativo ou Chapeuzinho Vermelho? Trabalhando Trabalhando alternativo, isso. Mas a nossa ligação vem lá desde Porque o Chapeuzinho é um patrimônio, né? Quando você fala em educação em Santa Cruz, você lembra do Chapeuzinho. Nós nos conhecemos no Chapeuzinho. Isso, e aí, né, assim, sempre trilhei a área da educação. Minha mãe trabalhou com a venda de confecções, não a confecção diretamente, meu pai com coisa de loteamento, mas eu sempre gostei de estudar. Então, vivia nesse ambiente escolar e tive a oportunidade de trabalhar, né, com socorro, e a partir daí fomos trilhando caminhos, por um momento até diferentes, né, porque eu fui para Recife para fazer a minha graduação, meu mestrado, mas depois voltei para Santa Cruz e aí é onde começa a nossa história com a Unopar, né, mas eu acho que o principal é isso, em relação a você gostar daquilo que faz, ter amor, que aí você não tem aquele sentimento, hoje vou ter que acordar para ir trabalhar. Estou até essa hora trabalhando. Não, você faz aquilo ali de forma espontânea, natural, 7 dias da semana, qualquer horário, mas você está feliz no que você está fazendo, então está tudo certo. Nós conversávamos até antes de começar o episódio hoje, né? Estávamos ali na sala, eu, Mirelle, Manu e Bruno, conversando sobre isso, sobre quão prazeroso é empreender. E aí você trabalha 10, 12, 15, 16 horas por dia e não é trabalho, é realização de um propósito. Eu falei sobre isso recentemente nas minhas redes sociais, eu tenho um propósito. Pra vocês terem uma ideia, anteontem eu fui dormir 5 da manhã, a cabeça fervilhando assim, de 1000 ideias, e eu só consegui dormir 5 horas da manhã quando eu anotei todas essas ideias, porque senão eu não conseguiria aquietar e tal. Mas isso pra mim é um prazer, é uma realização de um propósito. É sobre isso. Eu acho que o empreendedor que empreende focando único e exclusivamente na questão financeira, só vislumbrando isso, existe uma forte possibilidade dele fracassar, né? Porque o financeiro é importante demais, quem não? Alan da Autoclan diz assim, tu gosta de dinheiro? Eu amo dinheiro, amo. Amo o que o dinheiro me proporciona. Sim. O conforto que ele proporciona pra gente, né? O que é que ele nos dá acesso. Mas é sobre o propósito, né? É sobre ter esse propósito. E qual a tua formação? Tenho graduação em Ciência da Computação e mestrado em Engenharia de Software. A menina dos computadores. Aí, trabalhei ainda, eu fui professora, na verdade, na FAFIC, em Caruaru, por 3 anos. Aí, quando tive a minha filha, aí não, vou deixar, né, essa questão de estar me deslocando. E aí, foquei... abri um negócio com meu esposo na área de corte de tecidos, então tivemos aí por quase 10 anos a empresa, mas aí fechamos e estou dedicada ao nosso grupo educacional. Ele também é da área da educação, né? Isso, também. Ele hoje é coordenador da instituição de ensino superior em Caruaru. Da né? SES. Isso, a Posso falar o SES. nome? Eu não dou bem por da SES. Isso, também é uma pessoa, né, que ama a educação, então é algo que nos une muito, esse propósito, esse querer, esse gostar e se dedicar à área de educação, né? Cada um no seu segmento, ele como colaborador, mas também no início da nossa história, né? Os nossos esposos tiveram aí uma participação muito importante, depois a gente tomou o nosso caminho em si, ficando à frente, e eles com os caminhos deles também. Fizeram muito trabalho voluntário. Voluntário forçado. No começo, que é uma coisa, né, que é muito comum do empreendedorismo, é isso. No começo você faz tudo. Sim. A gente fazia panfletagem, a gente fazia inscrição de vestibular, a gente aplicava prova, a gente só não foi substituir tutor, não foi? Mas é toda essa etapa do processo, né, que é muito importante. Sim. Tanto você saber fazer, para você poder dizer, olha, faça dessa forma, isso aqui está certo, isso não, vamos melhorar dessa forma. E aí depois, com o passar do tempo, você vai conseguindo, né, ter uma estrutura mais robusta, então você vai delegando. Mas esse começo é sempre muito desafiador, porque muitas vezes a pessoa já quer começar com tudo montado, né? Ou você tem um capital muito grande para conseguir só investir, aí contratar pessoas para fazer tudo, ou é você quem tem que estar lá fazendo de um tudo até mesmo isso também fortalece muito o seu negócio, porque você está enxergando tudo que está acontecendo ali e aí vai poder, né, direcionar melhor as atividades. Eu estava, você falando aí agora, e foi me voltando aqui à memória algumas situações, quando, por exemplo, a Unopar era na Rua Grande, eu estive lá conversando com você, e aí me veio agora uma coisa, um traço da personalidade de vocês duas, que para o empreendedor, eu acho que preste atenção, viu? Essa é a grande sacada da noite de hoje. E, na minha opinião, vai ser a coluna principal. E eu lembro que vocês sempre foram e são muito
calmas e calculistas no sentido de traçar as estratégias que sejam o mais assertivas possíveis para ter os mínimos de erros possíveis. Não sei se eu fiz a leitura correta, mas essa é a impressão que eu tenho. Porque, por exemplo, várias vezes eu cheguei para vocês com propostas de publicidade e vocês disseram, calma, vamos analisar para ver a viabilidade. Sim. Né, dona Mirelle? Para ver a viabilidade e tal, e tal, e tal. Então, na opinião de vocês, para o empreendedor, o quanto impacta o lance do planejamento da estratégia? Acho que é essencial, né, Melk? A gente tenta se planejar, trabalhamos muito com a nossa realidade, né, pensando numa projeção, no que pode acontecer. Né? É claro que o empreendedor também ele não pode ser medroso. Olha quem né? tá aparecendo ali. O empreendedor também ele não pode ser medroso. Né? Ele tem que ser ousado. Tem que ter ousadia, mas aí tem que ter uma ousadia com uma boa parcela também de planejamento, de segurança, né? Então a gente faz tudo muito bem pensado. Nós temos uma vantagem também, nós somos duas, né? E uma completa muito a outra. E também temos um pensamento muito parecido em relação a querer sempre oferecer o melhor, né? O melhor para o nosso cliente, para nosso aluno. A gente visa para os colaboradores, a gente visa sempre, né, oferecer um serviço de qualidade. E isso a gente pensa muito igual. Né? Mesmo às vezes tendo que investir um pouquinho a mais, mas é uma coisa que a gente nunca entrou em conflito em relação a isso, porque pensamos muito parecido. Pois não. Não, só complementando, né, essa questão também de ser pé no chão, que eu vejo assim, muitos empreendimentos, né, já começam muito grande, investem muito numa fachada, numa localização que o aluguel é altíssimo, e aí é onde é mais desafiador ainda, né, porque, como você disse, a gente começou lá atrás, há 10 anos atrás, 11 anos, né, com um espaço pequeno, mas só para aquele espaço ali, diante do que ele era, já houve uma evolução. Sim. Então, em menos de 2 anos, nós conseguimos ir para onde nós estamos hoje, mas nós estávamos numa ascensão muito grande, o país como um todo. Então, isso nos proporcionou. Era outro momento. Isso, era um outro momento. Nós também corremos atrás de crédito para conseguir, né, fazer essa transição, que foi algo muito grande para a gente na época, mas sempre com o pé no chão, se dedicando diuturnamente para que a coisa andasse. Né? A gente não deixou nas mãos de terceiros para estarem administrando a coisa. A gente vê muitos empreendedores, você falando sobre essa questão da fachada, e aí me vieram algumas situações também aqui, eu não vou dizer nomes para não expor as pessoas, mas eu conheço alguns empreendedores que, quando vão lançar o seu empreendimento no físico, porque, né, é uma outra particularidade importante, dependendo do que você entrega, produto ou serviço, nem ponto físico você precisa ter. Estamos no digital em pura efervescência, conversávamos sobre isso antes de começar o podcast. Mas algumas pessoas, quando vão fazer essa inauguração do ponto físico, aí gasta absurdos, assim, uma fortuna para satisfazer o danado do ego, de estar bem no colunismo social. Parece que isso não foi algo que nunca encheu os olhos de vocês, não, né? Não. Olha, Mirelle Tavares, você vai pagar aqui os R$5.000 para você ser a melhor. A gente fez, né, a inauguração porque de fato era algo importante de ser feito, tem que marcar. Assim como também em algumas mídias a gente faz a adesão, porque é importante ter a imagem, né, da instituição sendo consolidada, mas sempre também tudo dentro do que é possível no nosso orçamento, do que a gente vê que dá certo, porque não adianta investir horrores, né, em determinadas mídias e depois lá na frente não durar 1 ano, 2 anos, infelizmente ter que fechar o negócio, né, porque a coisa não andou como deveria. Tem que pensar muito, assim, acredito que no retorno. Eu acho que não tem sentido você investir. É claro que tem que ter também uma mídia institucional, mas assim, tem que trazer algum tipo de retorno. Né? Eu vejo muitos empreendedores, Mirelle, só te interrompendo, querendo que a figura dele, a pessoa dele, apareça em detrimento da empresa, ou seja, usando a empresa como um pedestal. Aí é onde está o erro, né? Porque ego não é legal, não é salutar isso. A gente mesmo, né, 10 anos depois, que nós estamos aparecendo
mais publicamente, né? A gente sempre esteve ali presente no atendimento, né, ao nosso público, mas em mídias mesmo, agora na comemoração de 10 anos, é que nós aparecemos tanto por essa questão do empreendedorismo local, de serem, né, mulheres. E é um marcador temporal muito importante, né? Também. E aí, importante também, né, só em relação à questão de que a gente lançou outros produtos, né, a gente lançou aí o Integra Técnico, por exemplo, e aí a gente apareceu um pouco mais, porque, graças a Deus, nossa figura, ela tem ela passa credibilidade. O né? Nopar já é sobrenome de vocês, né? Sim, ML dá o Nopar, Manu dá o Nopar, já é o sim. sobrenome. Então, assim, é uma coisa que a gente apareceu mais por isso, para ter realmente, mostrar essa Que é o mesmo credibilidade, grupo, né? Que é o mesmo grupo, porque a gente tem a Unopar, né, que são as franquias, né? Sim. E o Integra, que agora é o grupo Integra, que é nosso, né? Um produto É uma marca própria, né? Como é que foi o início de empreender nesse nicho? Para quem ainda não escutou essa história, por que empreender na educação? Eu queria que vocês, cada uma contasse a sua versão do porquê empreender na educação e como foi o início. A gente já pegou aqui algumas deixas sobre essa questão do começo. Você disse que os esposos estavam lá panfletando e fazendo diversas ações, mas eu quero a versão de vocês. Por que empreender na educação e como foi o comecinho de empreender no nicho da educação? Essa questão de educação, de empreender na educação, ela se mistura um pouquinho com a minha história, né, de empreendimento. Eu sou funcionária pública já desde os 18 anos, né? Trabalhei na prefeitura, fui diretora administrativa da Secretaria de Saúde e depois eu passei em 2 concursos, né? Passei no concurso. A concurseira. Passei no concurso do Detran, né? Eu sou funcionária do Detran até hoje. E também passei no concurso para ser professora, mas eu tinha essa vontade de empreender. Né? Então, eu acabei optando pelo concurso do Detran, porque só trabalho até 1h30, eu digo, à tarde eu vou ver o que faço. Né? Então, foi quando eu comecei a vender aviamentos. Eu comprava mercadoria da China, aviamento da China, trazia para cá, colocava numa Honda Bis, que eu e Diogo tínhamos, né? A mala da Bis era o estoque. Sim, exato. A gente ia com um mostruário, mostrava às pessoas que tinham fabricos, ia nos fabricos. Olha, isso aqui, a gente não tinha uma loja, então a gente não tinha um custo alto, a gente conseguia vender um pouco mais barato, né? Isso aqui você comprar quanto? Então eu faço esse valor para você, né? Então, depois a gente pegava a bis, ia novamente em casa, pegava o que a pessoa encomendou e levava. Fazia a entrega, né? Isso durou um tempo, a gente conseguiu aí passar um tempo, mas essa logística era um pouco ruim, né? Mas para quem não tinha capital para investir numa loja, né, em muitos produtos, né? E aí acabou que não deu muito certo, porque também o dólar começou a aumentar um pouco e aí a gente acabou desistindo, né? Aí a gente foi para confecção. E aí, quando eu fui para confecção, fiz umas camisas masculinas, aí também não deu certo. Aí eu disse, não vou empreender mais não. Vou procurar emprego nas faculdades. Então deixei currículo nas faculdades que tinham na cidade. E uma dessas faculdades era uma faculdade de ensino à distância que funcionava lá, que era um Nopar já, né, que tinha um outro proprietário, mas que eu comecei a trabalhar lá e vi que era uma coisa que poderia dar certo, né, um nicho que poderia dar certo, porém tinha alguns problemas, né, em relação à gestão e tal, e acabou que essa pessoa colocou à venda. Né? E aí justamente quando eu desisti de empreender, que eu fui procurar um trabalho, ele me chamou para trabalhar lá. Eu comecei a trabalhar lá como coordenadora técnico-pedagógica, porque eu tenho geografia e tenho também pós-graduação em gestão escolar. Então eu fui coordenadora técnico-pedagógica e quando eu soube que estava à venda, né, foi justamente quando eu chamei a Emanuela, que era minha amiga. O lance do empreender começou de inovar. Sim, eu disse, o negócio dá certo, agora tem que ter dedicação. E aí já conhecia a Emanuela, né? Sabia dela pessoalmente, profissionalmente, o compromisso que ela tinha e a experiência, porque ela também era gestora de uma instituição de ensino superior aqui da região. Então,
eu a chamei, né? Ela demorou um pouquinho para responder. Que Deu uma ignorada no começo. Não foi nem isso, Melk. A época, a gente estava passando por um processo de reconhecimento do curso na instituição. O curso né? que estava lá e tal. Isso, aí a vinda do MEC é sempre, né, uma agonia. Então, eu digo, não, deixa eu ver aqui até onde é que eu consigo ir para encerrar também o meu ciclo, né, porque era até junto a Socorro também, né, a faculdade. Então, eu digo, deixa eu ver, se dá certo para eu encerrar aqui, aí também meu esposo, ó, vamos lá, que é uma oportunidade também. Aí, então, deu para encerrar lá, Quando e você aí em disse a Socorro, dezembro... ela disse o quê? Quando você disse Socorro, tô indo embora, tchau. Não, ela incentivou, ela sempre foi muito de dar Na oportunidade. verdade, ela enxergou em você Isso, já aquele esse potencial. E aí eu digo, olha, eu encerro aqui o meu trabalho, né? Apoio no que for necessário, enquanto ainda vier outra pessoa e tudo. Mas ela também sempre foi muito positiva. Ela nunca foi de prender ninguém ao que ela, né, estava ali no momento lhe oportunizando, né? Isso foi em todos os segmentos. Eu trabalhei com ela nessa época do alternativo, mas aí depois passei 7 anos fora para minha formação. Quando voltei, aí ela estava à frente da educação, da Secretaria de Educação, então comecei a trabalhar com ela também, novamente. Depois veio a oportunidade da direção da faculdade, né? Então, foi nesse momento aí, não, vou encerrar meu ciclo bem, para entrar também e poder me dedicar ao que eu estou começando. Né? Passou um tempo, né? Eu ainda, depois de que a gente comprou, eu ainda fiquei lá um pouco sozinha, até ela concluir esse processo, né? Esse compromisso que ela tinha. E aí ela veio, né? Começou a nossa história, né? Socorro Maia é uma pessoa que tem uma grande importância até para a gente em relação a ensinar a gente. Meu primeiro emprego também foi lá no Alternativo, né? Eu trabalhei já eu tinha 14 anos, 15, eu comecei com 13, na verdade, na biblioteca, na portaria, já dei aula de informática. Passou então, por assim, vários setores. Vários setores. E terminei lá na secretaria, né? Que foi onde eu saí realmente do Alternativo para assumir meu primeiro concurso aos 18, né? E aí, assim, é uma pessoa que a gente aprendeu bastante, né? Ela ensinou muito pelo exemplo, né? Uma pessoa que, apesar de ter uma imagem assim um pouco rígida, né? Mas é uma pessoa que ajudou muita gente, né? Deu oportunidade a muitas pessoas, né? E o legado dela está aí. Sim. Vários profissionais, várias pessoas que tiveram sua oportunidade, incentivo. A gente é amiga pessoal da filha dela, né? De Lucinha. Cheiro para Lucinha. E, assim, mesmo a gente sendo concorrentes, depois do ensino superior, a gente crescendo, ela nunca teve nenhum tipo de tratamento ruim conosco, ou nos tratou mal por conta disso, não. Pelo contrário. Empreender é sobre entender que tem Exatamente. espaço para todo Era um mundo. segmento, né? E quando você achar que não tem, diferente, você cria um espaço. Exato. Socorro Maia deixa, né, uma escola. Tipo, vocês são fruto da escola Socorro Sim. Maia. Muita gente E por aí. muita gente, né? Sim, Muito velório, né? Isso Velório foi foi, né? mostrado muito. Sim. Como foi aquele começo ali da Unopar? Como era que estava a situação? Quantos alunos tinham? Quais foram as principais dores do início? Vocês faziam literalmente de tudo, desde varrer, abrir a porta, entregar panfleto, aplicar prova, fazer tudo. Como foi o começo ali? Porque você pega uma instituição que já existia, né? Uma franquia que já existia, Sim. com outra direção, com percalços e situações precisando ajustar. Vocês começam literalmente do zero, no sentido de que empreender naquela área nunca tinha sido nada da vida de vocês. E assim, a gente teve uma dificuldade maior porque não foi tão do zero. Nós tínhamos ainda uma imagem um pouco negativa para reverter. Já vinha com alunos, com dores de cabeça. Isso. Então, assim, nós tínhamos 23 alunos, Manuela, quando iniciamos, se eu não me engano. Nós tínhamos 23 alunos, né? E aí a gente fez um investimento inicial, aí arrumou um empréstimo, aí investiu, né, Manuel? A vida do Edu. Minutinho, pagando as coisas no cartão de crédito pra frente. Fizemos um investimento inicial, então a gente fez uma reforma no local, colocamos um piso, uma pintura nova, colocamos nova direção, nova administração,
né? Utilizamos aí das mídias que nós tínhamos disponíveis na época e, além de tudo, né, nós estávamos trazendo há 11 anos atrás a educação à distância, que Uma modalidade que eu posso até relatar uma questão minha mesmo. Hoje estou concluindo história na Unopar e até para mim mesmo, no começo eu fiquei ali meio que relutante. Eu acho que eu conversei, acho que foi com o Mirelle, com o Manu também, conversei sobre isso. Eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir? É um formato que era novidade. sim, Ainda é novidade para muita gente. Sim. E aí chega a Unopar com essa proposta, né? Educação de qualidade à distância. isso, né? A tecnologia ela avançou muito em todos os sentidos, né? E na educação não foi diferente. Então a gente vê hoje um mundo muito mais dinâmico, que precisa de profissionais muito mais dinâmicos. E a educação à distância ela traz e oportuniza isso, né? A pessoa estudar num horário mais flexível, porque São 2 horas da manhã. Minhas aulas são 2 horas da manhã. exatamente, a sua rotina, e como a de muitas pessoas, é uma rotina que precisa dessa flexibilidade. Então, o ensino à distância não é que você vai estudar menos do que no ensino presencial. Não, muito pelo contrário. Você tem que desenvolver algumas habilidades, como a questão da autodisciplina e outras habilidades muito mais do que no ensino presencial. É um planejamento mais... tem que ter um compromisso. Um compromisso muito de maior, dedicação muito também, maior, né? Uma dedicação muito maior. Eu vejo muita gente assim, algumas pessoas, né, com um certo preconceito, mas no presencial, no EAD, no online, no público, no privado, tudo vai de acordo com o propósito desse aluno. O interesse do aluno, desse né? aluno. As ferramentas estão lá à disposição, muito mais até ferramentas do que no presencial, né? Mas cabe a você absorver aquilo ali que está sendo passado, que é uma coisa que a gente prega muito para o nosso aluno, né? Vão sair alunos competentíssimos, Sim. assim como também vão sair alunos que foram se arrastando, Sim. né? Como em qualquer instituição, Sim. mas a gente sempre procura dizer, o mercado é quem vai lhe selecionar lá na frente. Hoje é o momento de você desenvolver suas habilidades, suas competências, aprender, errar, aprender de novo. Aproveite esse momento, né? Esse momento que você está ali de formação, para sair o mais completo possível. E aí é onde a gente tá, né? Para oferecer aquilo ali. Agora, o aluno é quem vai, de fato, buscar tudo aquilo que está à disposição. Eu mesmo me surpreendi de forma muito positiva sobre os conteúdos, sobre as disciplinas, os professores. Tem sido, assim, maravilhoso. Eu sempre converso com as pessoas e falo o quanto eu era preconceituoso, sim. Com a modalidade EAD, eu era total. Quando a pessoa não conhece, quando a pessoa não conhece, é muito fácil julgar, é muito fácil você dizer que não presta, Sim. né? Mas, até para o nosso cenário aqui mesmo, né? As pessoas, como vocês, tiveram que sair daqui 5 horas, Aí estudar todas as noites, voltar, não vira. passando, né, por diversas situações e muitas vezes até perdendo a oportunidade de trabalho porque queria focar em estudar. E hoje, né, assim, com o ensino à distância, você consegue aliar essas duas coisas de forma, né, tranquila, porém responsável também, porque se você não estudar, se você não se dedicar, você vai ser reprovado, você lá na frente não consegue atingir o seu objetivo. E você sair de lá um profissional medíocre. Eu gosto muito de usar essa palavra medíocre, as pessoas confundem. Gente, medíocre vem de médio, sabe? Nem se destaca, nem é tão ruim. E eu, particularmente, não quero ser um profissional medíocre. Eu me esforço para ser um bom, Destaque. um baita de um profissional com destaque. E nós temos diversos exemplos de pessoas que são frutos da Unopar. A gente conversava aqui sobre Juscelia Costa, um cheiro para ela. E eu tô falando de Juscelia, mas assim, uma porrada de gente, de vários segmentos. Né? Eu acho que vocês encontram no dia a dia essas pessoas. A gente se orgulha muito, né, de ver os nossos alunos aí atuando, passando em concursos públicos, ainda enquanto estão na fase de conclusão, né, ajudando as pessoas através da sua formação. Então, é o nosso propósito sendo materializado naquele profissional que hoje, né, está naquela área de formação, mudando a vida das pessoas também. É uma área muito gratificante, principalmente nesse sentido. Assim, quando a gente vai em um local e é atendido por um profissional formado pela Unopar, a gente vê um profissional, né, sendo destaque em uma determinada área, que se formou através da Unopar, a gente sente, né, muito orgulho. Dá um orgulho bom. A gente fica muito feliz, porque assim, a gente trabalha com sonhos, Melk. Toda vez que, né, hoje, eu sou uma professora que me descobri vendedora. Né? Hoje eu estou
no grupo SECAP, né, que é o nosso grupo, na parte comercial e financeira, né? E eu me descobri que eu gosto muito de vender. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é vender, né? Então, assim, quando a gente vai treinar as pessoas, eu digo, olha, nós trabalhamos com um produto que é um produto que não é materializado, é um produto que é sonho. É sentimento. É sentimento. Então, sensorial. assim, exato, porque todas as pessoas que chegam lá na Unopar, né, a gente está falando também da Unopar, mais porque foi o nosso início, eles querem ou ter uma melhoria profissional, ou aprender uma nova profissão, né, estarem aptos a uma nova graduação, ou realizarem um sonho pessoal. Então, assim, tudo isso, né, todas as pessoas que chegam lá é por um desses fatores. É sobre mudar a vida dessas pessoas. Exatamente. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra, olha, me formei, eu comecei, muitas pessoas de pedagogia, por exemplo, comecei o curso, no segundo, terceiro período, já consegui um estágio, já conseguia começar a trabalhar. Então, era uma pessoa que estava no mercado de trabalho, que não conseguia um emprego. E através do que a gente faz, né, nós, eu digo, toda a nossa equipe, né, nós temos também um time, né? Um time muito bom, né? Então, através desse trabalho que a gente desenvolve, nós conseguimos, eu consegui ter esse trabalho, né? E melhorar a minha vida. Então, isso é uma coisa que nos enche muito de orgulho. E não só a dele, né? Da família também. Quando a gente tem a colação de grau, é um momento também muito emocionante, porque aí estão, né? As pessoas ali do núcleo familiar, muitas vezes é a primeira pessoa de 3 gerações da família que está tendo uma graduação. Muito, né? Levam a mãe, os pais, avós. Então, é outro momento que nos emociona muito, é aquele ápice ali, né, da formatura, que tudo, né, aflora e as pessoas que ajudaram esses alunos também ao longo de 4 anos, 5 anos, a chegarem àquele momento de conclusão. É sempre emocionante, é um momento sempre... Quando vem o curso de Direito? Algumas pessoas já andaram me perguntando isso, porque é uma área que gera bastante interesse, né? Como é que está essa situação? Existe a possibilidade próxima, está mais distante? Como é que está essa história? Já esteve, mais próxima, né? Porém, principalmente a OAB, né? É uma coisa que não depende, né? Isso, que não depende da gente. Nós, inclusive, estamos com curso de Direito presencial, mas em Belo Jardim, né? Que lá, Jardim, né? Isso, na nossa unidade mais recente foi a Pitágoras de Belo Jardim. Mas estamos em tratativas para trazer também o curso para cá, né? A autorização na área do semipresencial mesmo é que está mais travado, né? A nossa ideia é tentar trazer ele presencial, que aí tem uma carga horária, né, maior presencial e uma carga horária semipresencial, mas assim, ainda não temos uma data, é algo que está no nosso radar, aguardem, né? Isso, está no nosso radar, mas que ainda, né, está sendo tratado. Quais são os serviços do grupo? Assim, nós falamos sobre o Unopar Santa Cruz, você trouxe a história do Pitágoras Belo Jardim, você falou do Integra. O que é que tem hoje no grupo? No grupo Manu Mirelli. Vamos chamar o grupo Manu Mirelli. Você pensar, olha, do maternal à pós-graduação, né? Com o passar desses 10 anos, a gente conseguiu ir abrindo o leque, né? O ensino superior sempre foi o nosso forte, né? Primeiro, Santa Cruz, ainda chegamos a abrir um polo em Brejo da Madre de Deus, né? Que aí passou um tempo, mas não deu certo. Depois abrimos Surubim também, né? Que é um segundo polo. Hoje tem Santa Cruz Surubim, né? No ensino superior. Abrimos há 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, assumimos, né? A unidade Pitágoras de Belo Jardim, que aí lá tem o forte, é o curso de Direito, e também o EAD, né? Lá a gente está com esses produtos. E os filhos mais recentes, né? Os caçulinhas. São o Colégio Integra Mais, né? Que surgiu também de uma crise, né? É um fator importante também isso, porque nós passamos, acho que mais de 5 anos, 6 anos só com a Unopar, que era o auge e também era o nosso foco, né? Então, aí houve a mudança do cenário nacional e o prédio, né? Lá só sendo utilizado um expediente, né? Até o próprio dono do local sempre,
Por que você não vê alguma coisa para Ele conseguir... mesmo Ele também fomentava, né? Para conseguir otimizar essa utilização, né? Então, aí diante do cenário de crise, a gente se viu, não, vamos pensar em algo que seja 100% nosso, né? Porque a Unopar, ela é um percentual que a gente recebe, né? Sim. Vamos pensar num produto 100% nosso. Porém, não é o nosso know-how o ensino básico. Então, fomos buscar pessoas dentro da nossa equipe que entendessem do ensino básico para começar a botar para frente o projeto político-pedagógico da instituição, o regimento interno. E aí também entramos com o processo junto à GRE para autorização, né? Porque às vezes as escolas começam a funcionar e depois é que vão para essa parte de documentação, né? Isso, a parte burocrática. Mas não, está tudo regulamentado. Passou um tempo também, né? Recorremos aí a outros meios para conseguir acelerar esse processo. Mas é quando houve autorização em 2019, vamos começar. E né? estamos falando de um período pandêmico. Pré-pandêmico. Finalzinho de 2019, nós começamos Ou seja, inaugura, depois vem a pandemia. com 3 turminhas, né? O maternal. Com 3 turminhas e todos da educação infantil, onde Foi mais atendido, né? Esses alunos quanto mais novos, menor a necessidade que o pai tinha de deixar ele na escola na época da pandemia. Então, assim, houve uma evasão, né? Mas, assim, a gente segurou as pontas. Segurou as pontas, como diz a Emanuela, né? E, assim, justamente isso que ela falou, a questão de momentos de crise. Então, assim, o empreendedor, ele tem que saber lidar com momentos bons e momentos ruins. Empreender é uma verdadeira gangorra de emoção. Se for desistir, toda crise que tem, todo ano tem uma crise. Claro, exatamente. Então, assim, é importante, no momento de crise, você ter a calma e parar e dizer, poxa, o que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho que diminuir o meu custo ou aumentar o meu ganho, né? Minha receita. Ou eu posso fazer os dois de alguma forma, né? Então, foi justamente aí onde a gente pensou. No colégio, né? E depois até no próprio técnico, que só complementando aí a resposta de Manuela, nós temos hoje também o Integra Tech, que Esse é o caçulinha de verdade. Caçulinha de verdade. Esse ano. O Integra Tech, que é um curso técnico de enfermagem, né, que nós também tramitamos tudo certinho. Quando saiu a autorização, né, da Secretaria de Educação do Estado, nós implementamos o curso, estamos aí com a primeira turma, né, e a partir do momento que a gente iniciou até hoje, né, com 23 alunos, né, hoje nós temos aí em torno de 1.100 alunos em Santa Cruz, 700 alunos em Surubim, mais cerca de 350 em Belo Jardim, no colégio também. Então, já temos uma expressão regional, né, em relação a números de alunos, né, mas tudo construído ao longo desses 11 anos de experiência. Né? E o colégio é uma área que a gente também faz tudo com muito, muito carinho, muito cuidado. Em todas as falas de vocês, eu percebo muito essa questão do cuidado com o que é legal. E assim, é claro que a carga tributária do Brasil é absurda, é claro que empreender no Brasil não é fácil, claro que é bem pesado, mas nós vivemos no Brasil, então nós vivemos embaixo da égide da lei, nós temos que seguir conforme manda. Então, o empreender, na opinião de vocês, é também prestar atenção nisso, né? Porque eu observo que vocês disseram, a gente só abriu a escola quando estava com tudo o curso técnico quando estava com tudo organizado. A gente, assim, né? Um parêntese nisso é o quê? É o nosso compromisso com aquilo que a gente oferece. A gente não arrisca. Vamos arriscar para, se der certo, depois a gente vê como é a questão legal. Não. É algo que é da nossa índole, da nossa formação, e é algo que é muito positivo entre nós, é isso. Não é a pessoa, uma querer fazer de qualquer jeito e a outra, né, não, vamos fazer certo. As duas sempre buscando fazer tudo dentro da legalidade, do que é correto, porque uma coisa que a gente preza muito é pela nossa paz, pelo nosso sossego, em poder dormir de forma tranquila, sabendo que está tudo dentro, né, já está do que deve ser. No DNA do empreender, isso, né? É muito em relação, assim, ao nosso nome, né? Isso, então, assim... não é abrir de qualquer forma as coisas.
Se, por exemplo, um dia chegasse uma fiscalização e dissesse, não, isso aqui tá errado, vamos ter que fechar. Fecha e era bem primado. Exatamente. Pra- É o nosso Só nome. para você ter ideia, a gente abriu em Brejo. Sim. Iniciamos uma turma que estudou 1 ano conosco. Não adiantava mais seguir com o negócio, porque a gente também tem que ter o pé no chão. Olha, não deu certo, Se vamos não voltar é atrás. viável, não. Porém, nós mantivemos o compromisso com os alunos de lá, pagamos o transporte desses alunos durante toda a graduação deles aqui, para vir para a unidade, né, para terminar o compromisso que nós iniciamos lá. Né? Então, assim, é algo que também é muito importante nesse ramo do empreendedorismo, é a credibilidade que você cria, né, com o passar do tempo, mas é algo que tem que ser do seu espírito, do seu... Eu vou dizer uma coisa, você tem muita paciência, porque eu vejo no grupo de alunos o mundo desabando, pegando fogo e, mano, bem calma, respondendo teoricamente, metodicamente, conformando figurinha de meu Deus do céu. Se fosse eu na situação de maneira de minha filha, vá procurar o que fazer. Mas é sobre mas isso, é né? Tem isso, que ter uma calma, tem que ser centrado tem que- para poder conseguir As coisas resolver darem isso. certo. Quais são os conselhos que vocês poderiam nos passar? A gente já pegou aqui, já coletou muita coisa, claro, das falas. Mas falando diretamente para quem quer empreender, passados esses 11 anos, vocês já apanharam, já levaram umas boas cipuadas, já aprenderam, já erraram também, já acertaram, mas a gente tem aí uma história de... Estamos entrando, né, na primeira parte da segunda década do empreendimento. Quais são os conselhos principais para quem quer começar a empreender? Vamos falar de forma genérica, mas especificamente também na questão de educação, se assim for. Quais são os conselhos que vocês poderiam passar? Eu Contem destaco... seu segredo. Não, eu destaco pé no chão, dedicação e amor pelo que você está fazendo. Me pegar esses 3 pilares que se você tem, assim, é de você, desculpa, tem muitas chances do seu negócio dar De certo. dar certo, né? Seja você sozinho, seja, né, numa sociedade que as pessoas... É um casamento, Sim. né? Que tem momentos de dificuldade, mas... Vocês já discutiram Já, sobre o empreender? já. Não, mulher, isso não dá certo não, vamos por aqui. Já discutimos, até questões, né, perfis pessoais também, mas nada que abalasse de forma significativa o nosso propósito e o nosso negócio em si, né? Há divergências, mas os pontos que nós temos semelhantes são muito mais fortes do que as nossas divergências. Isso. Quais são os seus conselhos, Mirelle? Eu sempre digo, só te interrompendo, que eu falo isso nos meus conteúdos. Para empreender, eu não uso os 3 pilares que você disse, mas eu gosto muito de 2 características. Eu acho que para você empreender, você tem que ter tesão e ambição. Porque empreender sem tesão, ou seja, não, eu vou fazer isso porque as meninas fizeram a faculdade e está dando certo, vou abrir uma faculdade. Né? Olhando, né? Estão vendendo o tal produto, vou vender. Aí não é sobre ter tesão ou ambição, é sobre ter olho grande no próximo. Não dá muito certo, Uma coisa que eu acho importante é você conhecer aquilo que você está fazendo, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em relação a saber as etapas. No começo nos ajudou muito, porque, por exemplo, se você vai montar uma coisa que você não tem a mínima ideia, contrata uma pessoa e essa pessoa falta, para. Né? Então, assim, no começo a gente fazia muito, colocava muito a mão na massa. Os sistemas da Unopar, a gente sabia tudo como funcionava. E aí, assim, eu acho que esse conhecimento prévio é interessante. Então, tem que ser uma área que você conheça e se identifique. Isso é importante, né? E se você não tiver esse conhecimento prévio, que você busque. Sim. Né? E persistência, eu acho que é muito importante, né? Às vezes, você acha que é aquilo que vai dar certo para você, você insiste, às vezes não dá, mas aí vá para outra, né? Se você tem vontade de investir, de empreender, né? Às vezes você acha que aquele negócio é o correto, mas às vezes outros se apresentam para você, né? E saber julgar e agarrar aquela oportunidade. É sobre persistir, mas é sobre também não insistir se não for aquilo ali. Isso, exatamente, né? Você tem que ter persistência, mas você também tem que ter o discernimento para quando aquele negócio não está dando mais certo, você ter uma visão para olhar e às vezes tem uma oportunidade passando na sua frente e você não agarra, né? Então,
no começo eu falei, quando eu desisti de empreender, o empreendimento certo apareceu pra gente. E depois até a gente, agora hoje meu esposo tem uma marca, né, de moda masculina, de confecção, e eu também auxilio ele, né, nessa confecção. Então, assim, eu gosto muito dessa dinâmica, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, são esses dois conceitos principais, conhecer, né, gostar, porque a partir do momento que você gosta, você busca mais conhecimento. Sim. E também essa questão da persistência, porém ter esse discernimento de saber, não, aquilo ali deu errado, porque o erro é comum, né? Somos humanos, faz parte, né? E saber observar as oportunidades que passam na sua frente. Eu fico muito preocupado com os empreendedores de palco, sabe? Que tem muitos empreendedores de palco. Pessoas que, tipo, passam a difundir conhecimento de algo que não construíram, sabe? Oferecer mentorias, consultorias, palestras milagrosas. E assim, quando tu vai ver, é o criticar sem ter construído nada. Isso é muito preocupante. E na mesma forma que o digital, e a minha próxima pergunta é sobre o digital, da mesma forma que o digital é encantador e é uma ferramenta maravilhosa para qualquer empreendimento, ele também impulsiona charlatanismo nesse aspecto. E a gente vê alguns empreendedores surgindo assim do nada como grandes nomes, coaches do mundo do empreendedorismo. É bom ter muito cuidado. A gente está falando aqui de um case real, plausível. Quem quiser ir na Unopar tem ali, Belo Jardim, Sorubim, Santa Cruz, tem um colégio. Conversar com as meninas, entender um pouco mais. Tenho certeza que elas não vão se negar a falar tudo isso que elas estão falando aqui, mas você que quer empreender, muito cuidado com esse charlatanismo que tem por aí. Joguinho de aviãozinho que sobe e ganha R$300. Inclusive, daqui pro final do ano tem gente sendo presa, viu? Quando eu digo isso, é sério mesmo. Tem muita gente aí fazendo propaganda enganosa, dizendo que você vai ganhar 17, 18 mil reais. E tem muita gente caindo, que vai na facilidade. Empreender não é sobre facilidade, fácil, não, né, Manu? Nenhuma. É uma coisa que eu aprendi, que dinheiro fácil, oportunidade muito fácil, desconfie, né? Porque realmente, né, empreender não é fácil, é muita responsabilidade, né? Nós hoje temos cerca de 80 funcionários, então são pessoas que, de certa forma, dependem da nossa gestão, da 80 forma... 80 famílias, que dependem da nossa gestão, das nossas decisões, né? São pessoas que trabalham conosco, que podem estar trabalhando em outro lugar também, se não der certo, mas assim, é como um time que a gente leva para o nosso dia a dia, né? E esse compromisso com eles. Então, é uma responsabilidade gigante, né? Mas a gente batalha todos os dias. Eu vi você falando assim, a gente pensar que está trabalhando demais. Às vezes, muitas vezes, né? Eu sei que a Emanuela também, a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho que parar de trabalhar um pouquinho, né? Porque quando você gosta, né? E aí eu tenho um ritmo muito acelerado em relação a isso. Às vezes eu estou em casa à noite e eu fico com a consciência pesada porque eu não estou fazendo nada, né? Às vezes o ócio me deixa com a consciência pesada. Também gosto. Mas, assim, tem que ter esse equilíbrio também. É preciso, né? É preciso pausar, preciso dosar. Como é que funciona a presença digital das empresas de vocês, das instituições? Como é que vocês conduzem essa questão do uso do digital, né? A gente está falando de institucional, de publicidade, de marketing. A gente está procurando hoje, meio que, trabalhar um pouco mais com a questão do storytelling, que é justamente contar uma história, né? Procurar trazer também o dia a dia do que acontece dentro das nossas instituições. Isso está acontecendo com mais força ainda na escola, né? No colégio Tega Mais. E a gente busca através principalmente das redes sociais, né? De tráfego pago, o orgânico também. Hoje a gente tem uma rede social também forte. Um engajamento muito bom. Um engajamento bom, né? E aí a gente vai trabalhando isso de forma contínua, essa continuidade é muito importante, mostrando justamente o que acontece, porque acredito que o nosso ramo, né, de atividade é muito do que o exemplo. Sim. Né? Então, assim, o boca a boca também é muito importante. Então, as pessoas veem o que acontece lá, né? É um laboratório bem estruturado,
Então a gente mostra aquele laboratório de forma digital, é uma aula diferente que acontece. A gente vai buscando mostrar o dia a dia para, através desse dia a dia, ir atraindo as pessoas. Impactando. Como é que vocês... Temos também, né, a equipe de assessoria, né, que gere as nossas redes sociais. Estamos com uma pessoa mais específica atuando na frente do colégio, né, para ter uma ótica, como o Mirelle estava falando, mais direcionada para o nosso público, né, mas é algo que a gente não tem como mais fugir, né. A gente ainda tem algumas ações mais físicas, né, mas reduziu bastante nos últimos anos o nosso investimento na mídia offline, né, que a gente chama, para se dedicar à mídia, né, digital, aí, investindo em várias frentes. Né? Tem também a própria rede, né, o Unopar, Grupo Cogna, que também já vinha com essa visão há um bom tempo, então não é algo que é novo para a gente. Está no digital, né? Então a gente já vem investindo aí há algum tempo e tem dado, né, bons resultados para as pessoas conhecerem ali a princípio os nossos produtos e atrair, né, assim, despertar o desejo para estarem lá conhecendo pessoalmente e depois tornando-se, né, não tem como nossos fugir, alunos. né? Porque hoje, se você vê uma pessoa parada, o que é que ela está fazendo, meu? Tá no celular. Minha mãe, inclusive, nesse momento deve estar assistindo YouTube, que ela agora só quer saber do YouTube. Pois é, então assim, é uma coisa que não tem como nenhum empreendedor fugir disso. Né? Hoje a presença digital é essencial, né? E tende a crescer ainda mais, porque as pessoas hoje não querem esperar para ver um programa de TV. As pessoas não querem esperar o filme passar ou ir no cinema para ver. Então, hoje tem os streams de filmes. Hoje a gente está aqui no podcast, que ela não vai esperar passar no rádio tal hora, ela vai no momento dela. Vai assistir no momento dela, né? Vai escutar pelo Spotify também no momento dela. Então, assim, hoje a nossa dinâmica de sociedade é uma dinâmica diferente de alguns anos atrás, que a gente esperava para assistir a hora do Chaves. Sim. Com certeza você esperava a hora do Chaves, eu também. O bom é que o SBT reprisa de todos os horários, assistir em vários horários. Mas hoje em dia não existe mais isso. É on demand, né? De acordo com a sua demanda. Mas na verdade, como tu bem disse, isso não é novidade, porque a Unopar já entrega conteúdo nesse formato há muito tempo, né? Você assiste as aulas no seu momento. Inclusive, na pandemia, né, a gente já estava com tudo estruturado, a Unopar, né? Enquanto outras instituições de ensino superior sofreram bastante, né, a gente já tinha aulas virtuais, nós já tínhamos um protótipo da prova digital, né, onde outras instituições tiveram que desenvolver. Às pressas, inclusive. Isso, então a gente já tinha um protótipo feito, foi só lançar, né? Então, assim, muitas coisas a gente já fazia, então a gente não sofreu tanto por estar esse passo à frente. E a própria pandemia também, né, veio a acelerar mais ainda, tanto em as pessoas verem que o digital é forte, que você consegue fazer as coisas por lá, né, principalmente aqui em Santa Cruz, a questão das vendas, né, a venda online estourou, era uma coisa que até então praticamente nenhuma empresa fazia. Verdade. Então veio a pandemia, quem conseguiu entrar logo no início, né, e aí as ferramentas que oportunizaram e se apegaram, deslancharam, né? Mas aquele não, vai ser só uma fase, é só um momento, vai passar. Aí perdeu o timing, ficou né? para trás. E, de fato, assim, a pandemia ajudou, né? Sim. Tem sempre, né, o lado bom da coisa. É isso, tanto para nós, o ensino, né, semipresencial, como também para o comércio como um todo. Como é que vocês se qualificam para administrar as empresas? Como é que funciona? Tem que estudar direto, né? Tem que estar ligada. A gente, dentro da própria Unopar, né, ela tem uma, que a gente chama Universidade Croton, que lá tem os cursos, né, voltados para as áreas que tem dentro da própria instituição, pós-graduação também que a gente faz na própria Unopar, né, cursos que a gente vê que é interessante e a gente também procura sempre participar. Sempre se atualizando. Passado esses momentos, a gente tá chegando aqui na reta final, é muito rápido, né? É maravilhoso. Mas passado esses momentos, já deu tempo a gente conversar muito sobre a história da Unopar, a história de vocês. E é o momento do recado. Eu quero saber do recado de Manu, para aquela Manu de 14 anos, começando lá com Socorro Maia. O que você diria para ela hoje? Tenho muito orgulho do caminho percorrido até hoje. Né, que foi lá naquele começo, que era uma coisa também que a gente estava discutindo aqui antes,
é a importância de você, lá desde o início, ir conseguindo alinhar, né? Aliar estudo com trabalho, com compromisso, com responsabilidade, né? A gente vê hoje muita gente só se dedicando a estudar ou se dedica ao negócio da família, mas aí não estuda em paralelo. É muito importante, desde cedo, sempre que possível, caminhar junto a educação com o trabalho, porque aí lá na frente você vai, é o momento, né, que você está formando aquela pessoa, né, os pais aí, o que é importante é quais são os filhos que eu quero deixar para o mundo, né, mas é agora, é nesse momento, 10, 12 anos, que começa a formação desse perfil que lá na frente ou vai dar certo ou vai dar errado. E que não seja desenvolvida essa geração dos neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Tem um monte de gente assim, infelizmente. Mirelle, um recado para aquela Mirelle que estava subindo no ônibus lá em 2000, não interessa o ano, que eu não vou entregar a minha idade, né? Se eu falar, eu entrego a minha idade. Mas aquela Mirelle que tocava violão indo para Campina Grande, qual é o recado para ela hoje? Eu diria que ela está no caminho certo. É assim, como a Manuela disse, eu também tenho muito orgulho da minha história e sempre gostei, né, de levar a vida também de uma forma leve. Eu sou uma pessoa que gosto tô falando mais do meu pessoal agora também, porque não tem como separar. Né? Que gosto de cantar, continuo gostando de cantar, de tocar. Tem uns concorrentes, né? Carlos que o dia querendo tomar os holofotes. Exatamente. Mas ele é meu parceiro, Carlos é meu parceiro. É uma dupla, né? É uma dupla. Né? E que ela continue nesse caminho, né? Eu iniciei a trabalhar com 13 anos, né? E sempre fui pensando no estudo, né, na segurança, como eu disse a você, eu sou concursada desde os 18 anos, né? Vai se aposentar no que vem, inclusive. Já. Não! Tem 10 concursos. E assim, e nessa questão da ousadia mesmo para empreender, mas com uma certa segurança. Como você disse, a gente também sempre teve o pé no chão. Isso é um retrato do pé do chão que a gente teve. Né? Mas assim, sempre fomos muito dedicadas, de forma geral, né? E assim, sempre buscamos o melhor, seja no nosso profissionalismo, estudantes também éramos dedicadas. E assim, na nossa vida profissional e pessoal. Então, eu diria, continue assim, né? Gostando de cantar, de tocar, de trabalhar, gostando do meu time, Palmeiras, que eu sou palmeirense, e assim vai. Eu não acho que eu mudei tanto minha essência daquela época para hoje, né? Acho que não mudei muito. E é isso. Quais são as metas para 23? A gente tá estamos em maio. Então, assim, praticamente terminou o primeiro semestre, né? Daqui a pouco é São João, inclusive, gosto bastante. Mas... Gostamos. Né? Gostamos muito. E esse ano, caruaruense que sou, né? Me mudei, viu? Tô morando em Caruaru. Bem. Até no dia de Aline Barros, no pátio, eu vou estar lá. Pode ter certeza. Aline Barros é muito bom. É maravilhoso. Aline e Anderson Freire. Anderson Freire. Um dia só. Então, eu estarei lá. Estarei sim, por que não? Em todos os dias. E no dia de Veveta nem se fala, Ave Maria. Mas quais são as metas de vocês para 23? Tem gente que diz assim, não divulga isso. Divulga, isso estimula, isso ajuda, isso é positivo. Existem planos iniciais que ninguém vai estar divulgando, porque obviamente, né, atrapalha. Mas tem muita coisa que pode estar já em uma fase mais avançada. E nós, que somos consumidores dos produtos, dos serviços, do grupo, a gente quer saber o que é que tem aí de meta para 2023. Vem a unidade 4, 5, 6, 7, 8? Não, por enquanto não. A gente pensa mais, nosso objetivo principal, né, hoje, que os nossos produtos próprios também, né? sejam consolidados, né? Principalmente a escola, o colégio, a escola técnica. A escola técnica existe, já está em análise a questão de expandir os próprios cursos, porque hoje tem o técnico de enfermagem. Isso, é um plano, né? Mas vamos não para esse ano. Para esse ano. Ainda. A gente, assim, é um mercado novo também. Sim. Então a gente trouxe pessoas com experiência, inclusive coordenadores de outras instituições que já têm experiência na área, né? Mas estamos conhecendo a modalidade para poder irmos para um próximo passo, né? Os nossos objetivos, eles são muito de início de ano, assim, como a gente trabalha com ciclos, né?
Então, assim, o que a gente tinha de objetivo para 2023 Está se trabalhando, né? já se concretizou, que eram reformas na escola para oferecer um serviço de melhor qualidade em relação à questão de estrutura, né? A gente fez uma área de lazer nova, nós fizemos uma sala de balé e de judô também nova, que tá a coisa mais linda do mundo. Quem quiser acompanhar aí nas redes sociais do Colégio Integra Mais, que é uma sala mista, que é uma estrutura muito boa e foi feita para aquilo, né? E O bom é que você já tem o test drive, né? Tua menina sai testando tudo. É, O balé e tudo que tem na escola. E a biblioteca que está sendo reformada e concluída, né? Então, esses eram os nossos objetivos. Colocar essas estruturas físicas para funcionarem, para a questão de um retorno futuro, né? Já em relação a essas estruturas novas estarem funcionando. E nós temos mais diferenciais em relação, né, a nossa concorrência, oferecermos um produto de maior qualidade, né? Quando eu falo produto, né, eu quero dizer, porque assim, educação, às vezes a gente não gosta de chamar de produto, mas assim, quando eu digo produto é porque, além de tudo, nós somos empresários, né? Nós vendemos algo, nosso serviço. Então, são produtos que a gente quer oferecer com um diferencial maior. Então, são... Só te interrompendo. O colégio é ensino infantil, não, básico. Quais são o maternal, que a gente chama, né? E pretendemos ir até o ensino médio. Nós estamos abrindo gradativamente as turminhas. Hoje a turma mais avançada que nós temos é o 4º ano do ensino fundamental, mas aí próximo Depois ano, se mudarem, 5º ano. 4º ano é terceira série, né? Isso, Aí, ano a ano, indo, abrindo essas turmas até o ensino médio, e de lá o aluno já pode ir para a graduação ou fazer o técnico, e depois do técnico ir para a graduação. E depois a Pós-graduação também. E fica até o que ele sai, né? Se Então, especializando. Capacitando. Então, você, papai e mamãe, né, que são aí do Colégio Integra Mais, não se preocupe, você não vai precisar tirar o seu filho de lá do Colégio Integra Mais. A cada aninho a gente vai crescendo, né, fazendo tudo devagarzinho, e vai aí chegar e tá sempre acompanhando a vida escolar do seu filho. Eu acho que ano que vem, se Deus quiser, não tem mais sessão eleitoral lá não, né? Porque com a reforma de Câmara e de outras, inclusive eu voltei lá, na Unopar. Deus queira e que aí, eu sei que, tipo, tira a rotina do própria estrutura, né? Pra gente foi o primeiro ano. Primeiro e único, né? Porque ano que vem mas também nós vamos olhar por outro ponto. As pessoas conheceram, Também, muitas pessoas Muitas não pessoas conheciam, estiveram passa na frente. Sim. Sim. Não passa, assim, né? pessoas Passa que- e não vê, não sabe o que é que tem ali, né? A gente ainda está consolidando essa imagem como ensino básico, né? Como escola. Porque vem sempre, o superior. Então, a gente, é uma oportunidade, sempre a gente tem a oportunidade, a gente leva, né, para lá, para que as pessoas possam conhecer o que a gente tem. Porque é assim, além da qualidade, sim, que a gente faz tudo com muita excelência, nós temos uma estrutura muito boa. Sim. Você conhece a nossa estrutura, sabe que nós temos um espaço amplo, nós temos cuidado em relação à questão de quantidade de alunos por sala. A própria né? localização do prédio, né? Muito Isso, é uma central. área central, né? E é uma área que tem verde, que é aberta. E a a largura daquela rua, natureza. porque tem algumas escolas que você passa, meu Deus do céu, na hora de chegada da criançada e saída, a rua fica intransitável. Isso, assim, então além da questão da excelência no ensino, que a gente sempre tem buscado, nós temos uma estrutura muito boa. Nosso pensamento foi, né, vão ter muitas pessoas aqui, né, então assim, eu sei que para a questão de sessão eleitoral ali, como foi uma eleição um pouco atípica em relação à quantidade de tempo para votar, né? Sim. Acumularam-se pessoas, às vezes, lá. Mas a gente recebeu algumas pessoas que disseram, eu vi aqui na eleição e eu gostei da estrutura. E eu vim aqui conhecer a escola. Boa. Né? Então, assim, de certa forma, né, a É gente... um momento de prospecção interessante. Sim, a gente sessões. empreender uma grande troca, né? Então a gente acaba também tirando frutos
disso também. Enquanto a gente conversa aqui, eu tô com um grupo 100% Nopal aberto, que é o grupo que eu faço parte, né? E é o que eu disse, Manu tem muita paciência, porque olha, é um conversado, não para não. É dia e noite, e a galera que é atendimento de madrugada, né? Meia-noite, olha o sistema, eu não tô conseguindo, agora mesmo aqui, ó, não tô conseguindo abrir, aí não tem horário pra isso. Mas é bem por aí. Meninas, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem aqui numa quinta-feira à noite para bater um papo sobre empreender, sobre educação. Eu acho que sempre que eu fiz a proposta, vocês toparam de imediato, porque é sobre falar do que vocês gostam, né? Por que vocês fazem com paixão, e isso é nítido. Então eu queria agradecer imensamente e dizer que estamos aí, né? Vamos seguir em frente. Tô terminando a história, vamos ver o que danado eu vou inventar agora, porque não dá para parar, não. Manu, obrigado, minha querida, e sucesso. Obrigada, Mel, que a gente sempre fica, né, muito feliz em poder contar a nossa história, inspirar pessoas, né, que querem aí traçar esse caminho também do empreendedorismo. Mirelle, obrigado, Mirelle. Muito obrigada, Melk, nós agradecemos aí. O papo com você sempre é muito bom, muito dinâmico, né? E dizer que assistam o podcast Melhor Dia, porque Que é o melhor podcast. cada empresário que vem aqui, né, tem algo a ensinar, algum insight que você talvez não tenha percebido ainda, e aí você visualiza de uma forma diferente. Então, um trabalho muito importante que você está fazendo aqui, né, contribuindo aí para o crescimento do polo de confecções através desses depoimentos e dessas conversas que você tem com esses empresários. Parabéns. Obrigado. E até a próxima conversa, né? Até a próxima oportunidade aí. Com outras novidades. Já. Já ia dizer, nessa dinâmica que você tem, né? A gente há alguns anos era na rádio, né? Na entrevista, hoje já no podcast, amanhã no outro, Eu acho que da última outra entrevista mídia, que né? nós tivemos para essa, em relação a mim, a vocês também, mas em relação a mim, era rádio, eu não cursava história e eu morava em Santa Cruz. No podcast de verdade, hoje né? é internet, é podcast, tô morando em Caruaru e tô concluindo história. É muito Muito E conosco, né? Que bom. A gente Isso, fica muito da também hora, muito com feliz certeza. para ter uma pessoa, né, como você, um profissional que escolheu a nossa instituição, tá atestando, né? A nossa qualidade, isso é um peso grande, né? A gente fica muito feliz. Cuide em colocar em- até que estava primeiro, segundo, terceiro, pra eu dar aula lá. É só logo a gente Muito bem, agradecer a vocês, meninas. Um cheiro para quem está em casa. Ontem, inclusive, eu e o Alan César recebemos a Willy Priscila, que também é uma empreendedora, uma educadora também, que está difundindo aí conhecimentos acerca de sua área, né? Ela que é cabeleireira e dá conteúdos aí, cursos e treinamentos. Então foi um bate-papo bem interessante. O episódio já está no Spotify para vocês conferirem. E amanhã o episódio de hoje também vai estar no Spotify. Semana que vem eu volto trazendo outros empreendedores. Já estou finalizando aí a agenda, e eu e a Alan na quarta-feira e eu sozinho na quinta-feira recebendo outros empreendedores para conversarmos sobre esse papo tão interessante. Quem ainda não está me seguindo lá no YouTube, é só ir no Eu Sou Melk, ativa o sininho para você ser notificado sempre que começar a nossa live. Que nos próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. Um cheiro no coração de todo mundo. Até o próximo podcast. E lembre, se você não consegue se amar, como você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.